Bom dia, alunos da 2001, como vocês estão? Então, vamos dar continuidade aos gêneros textuais. Como nós vimos lá na primeira aula sobre esse assunto, são muitos, né? Então, a gente vai estar dando uma reforçada nos mais comuns e mais usados, tá? Não tem como a gente estar vendo todos eles. Então, a gente vai estar dando uma reforçada nos que são mais utilizados, mais comuns e mais vistos. Tá? Então, é matéria nova. São mais 2 gêneros textuais. E aí, vocês copiem no caderno a matéria, tá ok? Então, vamos lá. Poema. Né? O poema é muito visto, né? É um dos mais comuns também que a gente tem. Normalmente o poema trata de amor, né? De felicidade e de sofrimento também, né? Então a gente vai estar dando uma olhada aí, uma reforçada, né? No gênero poema. O poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas. Os poemas de forma fixa, ou em versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica. Como gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades que o diferem dos demais gêneros. Peculiaridades essas que facilitam sua identificação. Mas se engana quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes. A gente está acostumado àquele poema, né? Que é uma linha embaixo da outra, um verso, né? Cada linha é um verso. Aí cada conjunto de versos, pode ser 4 versos, 5 versos, você tem uma estrofe. E aí a gente está acostumado com aquela linha uma embaixo da outra. Mas nem todos são assim. Há poemas em prosa, bem como poemas que alinham elementos visuais à linguagem verbal, contrariando assim a ideia de que o poema deve prender-se às regras, como métricas e rimas. A gente também tem muito costume de ver o poema rimado, né? A última palavra rima com a última palavra do primeiro verso rima com a última palavra do terceiro verso. Mas nem sempre é assim, tá? É uma característica, sim, do poema. Ele ter uma linha embaixo da outra, ter aquela métrica, ter a rima, é uma característica do poema. Mas não necessariamente todos os poemas são assim. A palavra poema deriva do verbo grego poein, que significa fazer, criar, compor. A estrutura do texto poético. Cada linha de um poema corresponde a um verso. Aí a gente fala de características gerais. Como eu disse, não necessariamente o verso é assim, o poema é assim, mas são as características gerais. Estrofe é um agrupamento de versos. A repetição regular de um verso ou de uma estrofe no poema recebe a denominação de estríbilho. Alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, obedecem a um número exato de versos, de estrofes e de rimas. Aí eu coloquei um exemplo de poema aí também, tá? Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta. Lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. É um poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí a gente passa agora para um outro gênero, ficção científica. Esse aí é muito comum nos livros e principalmente nos filmes, né? Filme de ficção científica. Então, ficção científica é um gênero ficcional desenvolvido no século XX, então não tem muito tempo. E se referem às narrativas
que incluem componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Esse gênero consiste, a priori, de uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa. O que é narrativa? A gente já viu, texto narrativo é aquele que conta uma história. Mas também pode abordar temas fantásticos, que inclusive contradigam tais fatos e princípios. Entretanto, nas duas situações deve haver algum nível de plausibilidade e verossimilhança, tá? Então, é o que a gente está falando, né? Ficção científica é uma narrativa, né? Quando conta uma história, né? Normalmente é algo fictício, né? Como diz ficção, é algo fictício, que não existe de fato, tá? Características textuais do gênero narrativo de ficção científica. Possui a narrativa de possíveis fatos que poderiam acontecer, né? Como falei, a coisa que não é real, mas que poderia até acontecer em outro tempo ou espaço, apresentando histórias fictícias e fantásticas. Porém, apesar de ser de um enredo que é julgado como absurdo, torna-se convincente por se relacionar com a ciência. Então, a gente lembra muito daqueles filmes, né, de ficção científica mesmo. Que aí é de quando fala de futuro, aí fala de robôs, né? Aí fala até de ciência, de alguma doença, tal. Então, assim, a gente pensa muito nesses filmes, né? Que aí são histórias fictícias ou fantásticas que poderiam acontecer, né, que não são de verdade, mas que até poderiam acontecer porque acabam se relacionando com a ciência. Além disso, pessoas e lugares são descritos ao longo do texto e há um uso de expressões que informam o leitor do tempo em que os fatos se realizam. É um texto que utiliza a língua padrão, possuindo normalmente verbos no pretérito e no futuro. Assim, apesar de ser um texto fantasioso, os acontecimentos narrados são possíveis de ocorrerem em uma época distante ou até próxima da realidade do leitor. E aí eu coloquei, né, tem os livros, alguns livros aí que trabalham ficção científica, e coloquei os filmes também, né? Também que trabalha ficção científica. Aqui, inclusive, no livro, a gente tem esse Eu, Robô. Ele foi depois um livro que virou filme depois, né? Nem entra aqui na lista de filme, de fato. Mas muitos livros de ficção científica depois se tornam filmes, né? E aí eu sugiro a vocês um exercício, digamos assim, de casa, que vocês, acredito que muito dificilmente alguém queira ler o livro, caso vocês se interessem, tem essas opções, ó, O Fim da Infância, Máquina do Tempo. Vocês podem estar baixando, né? Quem gosta de ler pode estar baixando algum desses livros para entender melhor o lado da ficção científica. Ou o filme, que aí o filme é mais, né, vocês acabam se interessando mais. Então tem aí os filmes também. Então baixa da internet algum filme para poder ver, tá? Então a gente colocou aí o poema e a ficção científica, tá ok? São mais dois tipos de gênero textuais. Como eu falei, eu vou estar apresentando a vocês com mais ênfase os que são mais vistos, né, mais usados, mais conhecidos, tá? Copiem no caderno, né, e vamos torcer aí para daqui a pouco a gente estar junto, né, porque a aula de redação, principalmente tratando-se em gêneros textuais, seria muito bom pessoalmente para a gente poder trabalhar em sala de aula com peças teatrais, com representações dos gêneros, né? Então, por enquanto, a gente vai estar dando essa vista aí, esse aprofundamento, né? Digamos assim,
dos gêneros mais usados, tá bom? Aí copiem no caderno, fiquem com Deus. Vamos torcer aí para daqui a pouquinho a gente estar junto de novo, tá? Um beijo a todos.